Boa tarde. Nosso trabalho é apresentado por Maria Eduarda, Tiago e Edir. O projeto escolhido pelo nosso grupo foi um sistema de irrigação inteligente através de um Arduino, com o principal objetivo de realizar irrigação automaticamente nas plantas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte do desenvolvimento e a parte de circuito do nosso projeto, né? Bom, começando então, primeiramente a gente pensou, a primeira ideia, né, foi desenvolver uma planta inteligente, ou seja, uma planta que fosse capaz de se auto-irrigar conforme, né, a umidade do solo fosse, né, conforme ela necessitasse. Basicamente, essa foi a primeira ideia que a gente teve. Infelizmente, nós encontramos bastante percalços, principalmente na procura de componentes e, claro, depois o prazo acabou complicando um pouco também e a gente acabou por simplificar, né, esse nosso projeto. Como foi algo desenvolvido, né, a gente, claro, nós pesquisamos muito, a gente teve bastante inspiração, mas basicamente nós desenvolvemos isso tudo. O tempo acabou apertando e devido à falta de componentes a gente simplificou para uma planta que, né, basicamente o nosso projeto consiste num sistema de segurança, né, para simplesmente a planta ela não sofrer com desidratação, digamos assim. Bom, o projeto é bastante funcional, né? O que a gente tem para apresentar aqui é bastante funcional, mas na medida do possível. Claro que, né, não é tão automático quanto o que a gente tinha de primeira ideia, mas para o que ele foi desenvolvido, ele atua muito bem. E, enfim, acho que é válido falar, né, que esses percalços que a gente encontrou dificultaram bastante o desenvolvimento de todo o processo, claro, mas eu acho que a gente alcançou um ponto bem legal, né? Principalmente na parte de desenvolver tudo isso. E agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Antes de iniciar a simulação aqui, eu só vou comentar algumas coisas. Que, por exemplo, no projeto, na parte prática que vai ser apresentada posteriormente, a gente vai ver que esse motor não existe, né? Basicamente, esse motor aqui está simulando, né, a presença de uma válvula solenoide que seria responsável por liberar a água para a planta, basicamente, né? É claro que lá a gente tem um sistema com relé e um sistema com a própria válvula solenoide, mas aqui para ilustrar bastante assim o funcionamento do nosso projeto, né, esse motor ele dá conta assim de deixar bem claro. O projeto consiste num sensor de temperatura, onde né, a gente pesquisou um pouco assim, e a maioria das plantas, a faixa onde elas começam a sofrer, digamos assim, é a partir dos 30 graus. Então, isso tudo foi configurado para quando chegar em 30 graus, né, a válvula solenoide é ativada, liberando água para a planta e assim irrigando, né? Infelizmente, né, o primeiro projeto ia ser desenvolvido com um sensor de umidade que faria basicamente a mesma coisa, né? O que a gente fez foi simplificar, trazendo para um sensor de temperatura e assim quando este sensor perceber que o ambiente assim tá quente demais, digamos assim, né? A partir dos 30 graus, ele faz a ativação da válvula e irriga a planta, né? A parte de programação eu também vou comentar um pouquinho posteriormente. E daí tudo aqui é monitorado, né, através do painel de LCD aqui, da plaquinha LCD. E aparecem todas as informações necessárias, digamos assim. Bom, acho que melhor do que eu explicar assim é iniciar a simulação aqui para ver, né, para ver como é o funcionamento. Dá um play aqui. E aqui ele apresenta planta inteligente e irrigação. Esse planta inteligente e irrigação é porque, né, a gente já tinha desenvolvido um projeto de planta inteligente há algum tempo atrás,
para uma semana tecnológica. E esse projeto ele utilizava uma Raspberry Pi e ele basicamente mandava mensagens até pelo Twitter para o dono da planta, no caso, que se ela precisava de água e tal. E esse aqui a gente tentou automatizar mais, até por causa do Arduino, né? E para que ela conseguisse realizar isso sozinha. Então essa, digamos que é uma fase 2. Então a nossa a nossa série de plantas inteligentes vem crescendo, né? Basicamente, então, ela tem o início ali, planta inteligente, irrigação, e aqui a gente tem as principais informações, que é a temperatura atual do ambiente e se o irrigador, né, ele está ligado ou desligado. Que o irrigador, basicamente, seria a válvula solenoide, né? Bom, aqui, dependendo da temperatura, ele vai acender o LED vermelho ou o LED verde. LED vermelho se o irrigador estiver desligado, LED verde se o irrigador estiver ligado. E aqui vai variar com a temperatura. Claro que isso tudo é programável, né? É bem fácil, relativamente fácil de alterar, portanto, se for uma planta muito sensível a calor, é possível fazer alteração com poucos cliques, digamos assim, né? Aqui então a gente tem 25 graus, né? 24,78 mais exatamente. E aí, ultrapassando os 30 graus, a gente tem a ligação do LED verde, começando por aqui, né? E passando para o motor, que no caso seria a válvula solenoide. Então, ultrapassando os 30 graus, deixa eu só pôr exato aqui, a gente tem a ligação e a liberação de água, né? Aí aparece a temperatura aqui no visor e se o irrigador está ligado ou desligado. Bom, basicamente o funcionamento é este. Claro, a gente vai falar um pouquinho mais agora da parte prática, porém, em síntese, é isso aqui. Como eu falei, para o que foi desenvolvido é bastante funcional e a gente ficou bem satisfeito com o que conseguimos desenvolver. Agora acho que a gente parte para a parte prática e é isso aí. Então essa foto ela representa o nosso projeto na parte prática dele, né? Vou explicar um pouco da montagem agora do nosso projeto. Infelizmente nós não conseguimos um protoboard maior, apenas um de 400 pinos, então ele ficou meio apertado com essa estética, né? A montagem dele, olhando assim, parece ser um pouco dificultosa, mas foi algo bem simples, né? Primeiro nós montamos o circuitinho ali com os resistores em paralelo, aí adicionamos o potenciômetro, o transistor e o nosso principal que é o sensor de temperatura. Após montarmos o nosso circuito, nós ligamos o GND e o VCC do Arduino nos barramentos na protoboard. Nessa parte já tínhamos feito metade do trabalho, né? Agora faltava apenas ligar a parte do LCD. Foi uma parte que foi um pouco dificultosa, por conta de os nossos jumpers serem um pouco finos. Nós estávamos ligando na placa e dava muito mau contato e não funcionava. Mas depois de muito trabalho e apertando ali, passando fita, nós conseguimos. Fizemos as ligações certas, ligamos, alimentamos a placa de LCD no GND e no VCC. Depois colocamos os pinos necessários de acordo com o projeto que nós fizemos no Tinkercad e alimentamos a placa de LCD para que ela aparecesse as informações necessárias que nós precisamos para a nossa planta. Olhando pela imagem, parece ser, como eu falei, né, parece ser um trabalho muito dificultoso, mas foi um projeto bem simples assim de ser montado. A única parte mesmo que deu trabalho foi essa parte da placa de LCD, mas nós conseguimos montar.